Olá, bom dia a todos. Hoje estou aqui para fazer alguns comentários e analisar algumas passagens da Bíblia juntamente com vocês a respeito de um tema muito polêmico que tem surgido e tem aparecido, não desde hoje, mas muito tempo é discutido e debatido a respeito desse tema. Então eu fui enfático, eu fui direto até no tema deste vídeo, para que as pessoas venham, de alguma maneira, ser despertado para a realidade bíblica, de acordo com a doutrina, de acordo com a sã doutrina, o que está escrito na palavra de Deus. Ultimamente eu tenho observado e muitas pessoas têm chegado até mim, seja através das redes sociais, seja através dos meios de comunicações, eles chegam até a mim falando e perguntando sobre essa questão da chamada línguas estranhas. E eu tenho respondido, eu tenho mostrado na Escritura o que realmente está na Escritura. Então, eu posso falar com propriedade que eu já pertencia a esse movimento. Eu sei como é que é, né? Eu sei como é que é a situação dentro lá do contexto do meio chamado pentecostalismo, ou do pentecostais. Eu quero deixar claro que esse termo pentecostal não tem nada a ver com a realidade bíblica. Pentecoste ou pentecostal vem de uma festa, certo? A igreja do Senhor Jesus Cristo não é pentecostal, não tem nada a ver com pentecostal. Esse termo pentecostal foi pegado por denominações, organizações religiosas, para formar em cima desse termo algumas coisas para que possa o povo ficar acreditado. Porém, o termo pentecostal não tem nada a ver com a igreja. Pentecoste era uma festa judaica, que acontecia após 50 dias após a Páscoa, certo? Foi aonde a descida do Espírito Santo para batizar todo o povo em um só corpo, que é judeus, que é gregos, como diz em 1 Coríntios capítulo 12. Portanto, eu tenho um vídeo aqui, certo? Não aqui na transmissão agora, aqui no Facebook, mas no YouTube, no canal, tem um vídeo explicando que a igreja ela não é pentecostal, certo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é pentecostal. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é o povo santo comprado com o sangue do Senhor Jesus, certo? Esse termo pentecostal foi pego pelas denominações religiosas com fins de marketing ou coisa do tipo, para chamar atenção ou dizer que crê nisto ou crê naquilo. Porém, mas não passa mais de uma divisão que divide os neopentecostais com os pentecostais, certo? Então, já quero deixar claro que esse termo pentecostal eu coloquei aqui porque muitas pessoas acreditam assim. Porém, não é o que as pessoas acreditam que deve ser analisado. O que deve ser analisado é o que está na Escritura sobre o que as pessoas acreditam, certo? Não é a sua opinião, não é a minha opinião que vai mudar a história, mudar o Brasil, mudar o chamado cristianismo, não. O que vai mudar é o que a Escritura diz, é o que diz a palavra de Deus, tá ok? Então já quero deixar claro sobre essa questão. E outra coisa, já quero deixar claro também que eu não estou aqui para proibir ninguém de falar outras línguas ou coisa do tipo, certo? Eu estou aqui para mostrar na Escritura a realidade bíblica e mostrar que o que a Bíblia diz é verdade, o que é falado aí fora com experiências particulares, muitas delas não passa de engano, manipulação, distorção e algo psicológico, certo? Algo do psíquico do ser humano. O ser humano é capaz de fazer muitas coisas, inclusive enganar a si mesmo. Nunca se esqueça dessa frase. O ser humano é possível fazer muitas coisas, é até possível enganar a si mesmo. Então, para que o coração, o ser humano não venha a ser enganado, nós temos que analisar e de acordo com o que está na Escritura Sagrada, a palavra de Deus, certo? A Escritura diz, capítulo 17, versículo 9 de Jeremias, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então não vamos para os nossos corações. Tem pessoas que medem a sua espiritualidade pelas experiências dos outros, pela experiência dele próprio, mas a nossa medida, ou a medir a nossa vida espiritual, caros amigos internautas, não é pela nossa experiência, não é pela experiência do outro, mas é pelo que está na Escritura. Para que nós não venhamos produzir ou fazer ou viver uma fé cega. Viver uma fé cega sendo caracterizado como fedeísmo ou coisa do tipo, certo? Então é muito importante nós analisar o que diz a Escritura Sagrada para que nós não venhamos a ser levados pelo que diz os outros, mas o que diz a Escritura, a palavra de Deus. Isso é muito importante. Quero deixar claro sobre as línguas estranhas, que esse
termo línguas estranhas, ou o que é falado no meio pentecostal, o que é falado lá dentro, não acontece só lá. Pode ter começado a acontecer lá, mas não é, atualmente não acontece só lá. Acontece no meio carismático católico, acontece dentro do movimento espírita. Eu andei analisando e vi sobre essa questão, dentro do meio espírita, do meio carismático, até em algumas denominações neopentecostais pode acontecer, e acontece isso também, por ensinamento. Existem CDs que ensinam as pessoas a falarem línguas estranhas, certo? Esse termo línguas estranhas, no original, se for ver no grego, no original, significa língua estrangeira. O mais correto seria língua estrangeira, língua desconhecida. Não é conhecida do autor ou da pessoa que esteja ouvindo. Essa é a realidade bíblica. Porém, esse termo língua estranha tem se tornado sinônimo de poder, sinônimo de ser cheio do Espírito Santo, sinônimo de várias outras coisas. Porém, as pessoas deixam de lado a Bíblia para se afundar, se aprofundar em experiências, em coisas que venham agradar o eu e que venha dar algo que ela venha se ter uma êxtase, como se fosse anestesiado, drogado ou coisa do tipo, para satisfazer a carne e deixar a Bíblia de lado, a Escritura de lado. Isto é muito perigoso, isto é muito errôneo quando nós deixamos a Escritura e aderimos nossos próprios pensamentos, nossas emoções, deixamos a razão funcionar, tiramos o cérebro, deixamos os outros guiar nós e a Escritura fica paralisada, tirada de fora. Nós vamos analisar alguns textos bíblicos e mostrar que o que é praticado hoje pela maioria dos chamados pentecostais ou em outros movimentos, como o movimento espírita, o movimento carismático, o que é praticado, o chamado língua estranha, não tem respaldo bíblico, certo? Quero deixar bem claro, não tem respaldo bíblico. Por mais que eles pegam textos isolados e tentam aplicar para a sua realidade religiosa. Porém, não é o que diz a Escritura Sagrada. Muitas pessoas, por desconhecer, por ignorar o que está escrito, lê um texto e baseia o texto na sua experiência. E vive mais experiência do que o próprio contexto, a qual muitas pessoas não lê só o texto para basear na experiência dele. Tá dando certo, é bom, estou me sentindo muito bem, então isso é de Deus. Cuidado com isto. Nem tudo que é satisfação da nossa carne vem de Deus. Pode vir, primeiramente, ou pode vir dos homens, ou pode vir de demônios, ou pode vir de um pensamento formal, ou coletivo ou individual de um indivíduo. Certo? Então nós temos que tomar muito cuidado e prestar muita atenção no que diz a Escritura Sagrada. Porque nesses últimos dias, o engano está se multiplicando rapidamente. E nós temos que analisar o que está escrito. Vamos para a Escritura? Acredito que você pode estar no trabalho, pode estar dirigindo, pode não sei aonde você esteja nesse momento. Porém, eu recomendo que, se você não puder assistir completo esse vídeo, você dá pausa, dê pausa, ou faz uma coisa do tipo para depois você assistir com cuidado, certo? Assistir com cuidado. Vamos ler um dos textos, eu vou usar alguns textos que é usado pelos os defensores das chamadas línguas estranhas, que o que eu vejo, o que eu tenho analisado, eu pego esse movimento e coloco com a Escritura, não encaixa na Escritura. Então, já que não encaixa na Escritura, alguma coisa está errada. Ou a Bíblia está errada ou eles estão errados. Eu acredito que não é a Bíblia que está errada. O que está errado é eles. Então, pessoas que seguem experiências. Vai pelos outros. Acho bom. Algo que satisfazeu o cérebro. Algo foi muito bom, irmão Daniel. Foi bom demais. Então, é bíblico. Não, não é bíblico. Nem tudo que é bom é bíblico. Vamos para o que diz a Escritura Sagrada. Muitos usam o texto de Atos dos Apóstolos. Fala do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo na festa do Pentecoste. E aí alguns caracterizaram a igreja pentecostal, igreja fulano de tal. Não passa de mentira, fábula, coisa que não tem nada a ver com a Escritura. Pegar o nome de uma festa judaica e colocar na igreja de Cristo. Lembrando que a igreja não é continuação do judaísmo, não tem nada a ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
Muitos dizem, muitos pegam isso aqui. Eu vou ler só o versículo que eles pegam. Os chamados pentecostais. Capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí eles pegam aqui, fecham a Bíblia e falam, tá vendo, irmão? Você que não fala em língua estranha, a língua estranha que eles falam, a língua estranha que eles pronunciam, é tão estranha que não tem na Bíblia. É tão estranha que ele mesmo, a pessoa que fala, não entende. É tão estranha que não tem nenhum significado. Anote a cada verbo que é falado nessa chamada língua estranha e pesquise para ver se você encontra. Da onde a Bíblia menciona uma mensagem para edificação num tipo de frase desta? Qual é a edificação que tem? Pode ser uma edificação carnal, pode ser uma edificação cerebral, psíquica, do próprio que está falando. Seja coletivo ou individualmente. Pode ser assim, uma edificação carnal, uma edificação de satisfazer a carne, satisfazer o movimento que a pessoa está participando. Só se for para isto. Porque edificação espiritual, bíblica, não tem. Não tem, porque não tem significado. Aqui eles pegam esse texto e fecham a Bíblia e pronto. E começa a falar, não posso nem falar línguas. Começa a falar uns verbos, umas coisas lá que ninguém entende. Certo? Isto é mentira, é engano. Se você for analisar na Bíblia, é outra coisa. É outra coisa. A Bíblia diz outra coisa, mas eles fazem outra coisa. Ou eles estão certos ou a Bíblia está certa. Muitas pessoas podem ficar com raiva de mim, ficar contra o que eu estou falando, mas você vai ter que escolher. Ou fica com eles, ou com o que diz a Escritura. Não é questão de interpretação, não. A Bíblia só tem uma interpretação, tem várias aplicações. E alguma dessas aplicações pode ser enganosa. E a interpretação única, unitária da Escritura, mostra que essas línguas aqui, o milagre não foi dos que estavam vindo, mas sim dos que estavam falando. Eles não ouviam e tiveram o milagre de ouvir, o dom de ouvir. Foi manifestado aqui a graça, o milagre, foi no falar. Presta atenção, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eles falaram noutras línguas, então aquelas outras já eram existentes, porque eles começaram a falar nelas. Qual era o objetivo que eles falaram? Era apenas para mostrar que eram mais espirituais que os outros? Era apenas para mostrar que era cheio do Espírito Santo? Era apenas para mostrar que aquele movimento estava acontecendo, era algo de Deus? Será que era para isto o propósito de capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 4? Não, meus caros amigos internautas. Preste atenção, deixa o Espírito Santo falar com você através do que está escrito, não através da tua experiência, não através da experiência do chamado pentecostal, do chamado cristão pentecostal.
Como é que pode misturar cristão com algo do judaísmo? É uma baderna, é uma coisa sem ordem, sem decência. É algo totalmente antibíblico, que vai contra a Escritura. E está bíblico, que não está na Escritura. Está numa experiência denominacional, está numa experiência religiosa, mas não está numa experiência bíblica, de acordo com o que diz a Escritura. A maioria dos movimentos chamados língua estranha é baseada em emoções, é baseada em um pensamento, no que diz a mente. Eu achei bom, é algo muito bom, Deus falou comigo, me tremi, me arrepiei e tal. Mas o que diz a Bíblia? Vamos mais. Diz aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo. O sinônimo no meio do pentecostalismo, eu falo isso com propriedade, porque eu já tive lá dentro desse ciclo. E a experiência, vamos dizer assim, a prova que você é cheio do Espírito Santo, tem intimidade com Deus, é você falar em línguas. Se você não fala em línguas, então você está em pecado, você está em algum problema, você não tem o Espírito Santo, perdeu o Espírito Santo, esfriou, deixou a fé de lado. É isto que caracteriza no meu pentecostalismo. E outra coisa, eles erram na questão do chamado batismo com o Espírito Santo lá. Algo que aconteceu há 2000 anos, eles repetem o batismo direto. 20 pessoas foi batizado hoje. Ontem foi batizado mais tantas pessoas. E aí mistura as coisas. Não vou entrar aqui no detalhe do batismo no Espírito Santo. Isso vai ser um vídeo mais específico que eu farei sobre essa questão, permitindo o Senhor Jesus Cristo. Só sobre o batismo, eu vou falar hoje sobre as línguas. Mas não tem jeito, tem que tocar nesse assunto. Segundo eles, segundo o meio pentecostalista, segundo eles que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Que coisa absurda! Então, se a pessoa não fala em línguas, ele não é batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Como é que pode a coisa desta? Quando for no estudo ou for no vídeo que eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo, você vai entender com mais propriedade o que eu estou falando sobre a questão dessa chamada, entre aspas, evidências do batismo no Espírito Santo é a línguas estranhas. Então, quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. Não foi batizado no Espírito Santo. Que coisa absurda, se você for ler o que está na Escritura realmente. Não tem essa ideia na Bíblia. Não tem. Da onde tiraram isso aí? Não sei. Talvez uma mente, um homem. Talvez foi o Daniel Berg. Talvez foi o outro líder religioso que introduziu essa ideia. Lá na rua, lá nos Estados Unidos, aconteceu um movimento lá e aí espalhou no mundo. Talvez foi lá que começou. Mas biblicamente, não vemos isso na Escritura. Biblicamente não, meu caro amigo. Se você quer ser honesto com o que diz a Escritura, você deve ler o texto e o contexto. Eu li só o texto. E só o texto aqui já desmascara a farsa, a mentira do chamado pentecostalismo nos dias atuais. Presta atenção. E todos foram cheios do Espírito Santo. Bem, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Ele não falou em línguas, João Batista. Jesus foi cheio do Espírito Santo, também não falou em línguas. Isabel foi cheia do Espírito Santo, também não falou em línguas. Maria, a mãe do Salvador em forma de carne, ela foi cheia do Espírito Santo, também não falou em línguas. João Batista foi considerado um homem, recapitulando, João Batista foi considerado um homem, considerado o homem maior entre os nascidos de mulher. Mas ele não falou em línguas. Está errado alguma coisa aí. Ou eles estão certos, o chamado pentecostalismo, ou a Bíblia está errado. Ou a Bíblia está certa, ou eles estão errados. A pessoa não pode ficar com os dois. Tem que ficar ou com um ou com o outro. Não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar olhando para baixo, olhando para o outro lado. Tem que decidir. Ou a Bíblia está com a verdade, ou esse movimento está com a verdade. Não podemos ser meio termo. Não podemos ser morno. Porque o Senhor vai vomitar da boca. Ou é quente ou é frio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Agora a diferença é que eles foram cheios e aqui falaram em línguas. Eles falaram não em línguas, mas falaram em outras línguas. Presta atenção, eles não falaram em línguas, eles falaram em outras línguas. Vamos continuar aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Foi o Espírito Santo que direcionou a boca para eles falarem. Não foi o cérebro que direcionou para eles falar umas palavras que ninguém entende, que nem o próprio portador está entendendo. Então qual é o objetivo daquilo? Bagunça, baderna, conforto psicológico, conforto coletivo, apoio dogmático, tradicional, apenas isto, porque biblicamente não tem base. Se você for basear esse movimento com a Bíblia, você vai ter que distorcer os textos. Vai ter que distorcer. Então a pessoa prefere distorcer os textos do que ler o texto integralmente e dizer, é isso que a Bíblia diz, eu abandono esse movimento e é isso que a Bíblia diz. E seguir o que diz a Escritura. Continue. Olha, agora eu vou falar do objetivo. Objetivo. Versículo 5. E em Jerusalém, agora é falar do objetivo dessa língua. Nessas outras línguas. Eles não falaram em língua, falaram noutras. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Naquele contexto, havia muitas pessoas de outras nacionalidades. E correndo aquela voz, que voz? Aquelas línguas, outras línguas, ajuntaram-se a uma multidão. Estavam confusas. Por que estavam confusas? Será que eles não estavam entendendo o que estava falando? Sim, estavam entendendo. Eles ficaram confusos, por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, em que ele era nascido. E pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, por quê? Não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, ouvimos falar em nossa própria língua e que somos nascidos? Então eles não estavam falando, é uma língua incompreensível. Não vou imitar aqui, para fazer apologia a esse tipo de movimento. Qual era a língua que eu estava falando lá? Língua que o povo entendia. Tá claro no texto, no contexto. Lê o texto, lê o contexto. Até o próprio texto desmascara essa mentira, esse engano, esse engoldo. Olha aí. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Então, o dom de línguas foi manifestado aqui, categoricamente. Esse milagre aconteceu. Eles, que estavam aproximadamente mais de 10 nacionalidades que estavam lá, dialetos, talvez falaram mais de 10 idiomas, porque eles cada um ouvia na sua própria língua e que era nascido. É isso que está na Escritura. Será que no meio desse movimento, quando acontece um fala, outro fala e tal, esse barulho, será que se tiver uma pessoa do outro país, será que escuta no próprio idioma dele? Eu acho difícil. Porque se você anotar, nenhum dicionário da Terra aqui nós encontramos o significado para essas línguas inventadas psicologicamente, seja dentro do meu pentecostal, no meu espírita, no meio até do candomblé, existe isso aí, parece? Se você for ver, os demônios, eles falam um tipo de invocação, não sei o que é aquilo, mas eles falam. No meio carismático, hoje está se tornando normal, natural isso aí, para poder adquirir espiritualidade, para poder adquirir isto e aquilo. Mas o que diz a Escritura? A Escritura fica de lado, o importante é se satisfazer. Tomamos cuidado com isto, irmãos. Tomamos cuidado com isto, meu caro amigo internauta. Continuamos, então. Bem, aqui foi manifestado. Aí vai falar depois, eu vou deixar para o dever de casa, você está me ouvindo, lê o versículo 9 até o 11. Você vai ver o que é que eles estavam falando. No outro diz assim, o versículo 11. Línguas, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Será que a pessoa que fala nesse movimento está falando da grandeza de Deus? Então, o que é que você pode fazer? Você tem que comparar o movimento com o que diz a Bíblia. Quando você compara o que diz a Bíblia com o movimento, você vai escolher o que você vai querer ficar. Ah, irmão, mas eu me sinto tão bem quando eu falo essa língua do movimento aí, é muito bom e tal. Bem, você vai pelo teu coração? Você vai pelas suas emoções ou vai pelo que está escrito? Você prefere, você vai escolher. Você não pode ficar em cima do muro. Ah, eu acho tão bom isso aqui, mas eu acredito na Bíblia. Não tem como. Bem, usando esse texto aqui, esse texto aqui é a chave, é o texto áureo para nós entender as outras demais passagens que falam sobre essa mesma questão. Quero dizer para vocês, só existe essa questão da línguas aqui, o dom, certo? O dom, e é idiomático. Presta atenção, é idiomático. Nós, de acordo com o contexto que é idiomático, não tem outra explicação.
Se tiver outra explicação, então é uma explicação distorcida do contexto, arrancado para fora do contexto. Bem, eu vou para uma questão mais polêmica. O texto que agora eu vou usar é o texto preferido dos chamados denominacionais, pentecostalistas e dos espíritas e dos carismáticos. Porque começou com o movimento pentecostais nos Estados Unidos, chamado pentecostal nos Estados Unidos. Depois se espalhou, agora até no meio espírita e etc. Está lá espalhada essa questão das línguas. E tem até aulas de línguas estranhas, chamadas línguas estranhas. Que coisa absurda. Vamos mais para o que diz a Escritura Sagrada. Vamos ler agora 1 Coríntios. Paulo vai falar uma coisa aqui que é muito usado por eles. Primeira Coríntios, capítulo 14. E o versículo 2 diz assim: esse é o texto preferido para eles usarem, para poder dizer que o que estão falando é de Deus, é o Espírito Santo. Bem, se eu devo analisar uma questão, tem que analisar de acordo com o que diz a Escritura. Estou certo ou estou errado? Não importa a sua opinião, é importante o que diz a Escritura Sagrada. Diz assim, versículo 2 eles usam: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Bem, fechamos a Bíblia. Esse mesmo texto, eles usam esse texto único, e fecham a Bíblia. Quando eles usam Atos capítulo 2, versículo 3, eles também fecham a Bíblia. Então você reparou que eles usam um texto e fecham a Bíblia. Não explica o contexto. Usam um texto e fecham a Bíblia. Quando usa Atos, eles usam Atos capítulo 2, versículo 3 e fecham a Bíblia. Aí quando usa 1 Coríntios, usa capítulo 14, versículo 2 e fecham a Bíblia. Tá vendo? É isso que a pessoa cheia do Espírito Santo, é isto, é isto. Será que realmente é isto mesmo que está escrito? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que Paulo estava tentando dizer isto aqui mesmo? Será que o contexto vai apoiar o texto ou o movimento que a pessoa quer, que a pessoa citou, quer que apoie? Vamos para o que diz a Escritura Sagrada. Já falei, não importa o que eu penso, o que você pensa, não. Não importa a sua opinião, nem a minha, não. Concernente à sã doutrina, não. O que importa é o que diz a Bíblia. O que importa é o que diz a Escritura. Vamos para a Escritura Sagrada. Bem, o contexto geral, se você for pegar aqui o contexto geral de Corinto, havia uma desordem. Tanto na questão da reunião, na questão da hierarquia que o próprio Deus estabeleceu de homem, Cristo, Deus e mulher, e havia essa confusão também da questão dos dons, como ser utilizados, como ser colocado em seus devidos lugares lá na igreja de Corinto. Então, está escrito aqui para mostrar o tamanho da bagunça que havia na igreja de Corinto. Havia até o começo do denominacionalismo, das facções lá em Corinto. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Cefa, que é Pedro. Então havia esse movimento. E aí Paulo escreve pelo Espírito Santo, reclamando, colocando em ordem essa bagunça. Vamos lá então. Bem, nós temos que entender que 1 Coríntios, ou a carta de Corinto, não fala de 2 tipos de língua ou 3 tipos de língua. Já quero deixar claro. Aqui, em capítulo 14, especificamente, fala de profecia, que é da ordem da reunião. Fala de profecia, do dom de língua e da interpretação das línguas. Presta atenção, essas 3 coisas são muito fundamentais. Profecia, dom de língua e interpretação de línguas. É esse o assunto principal de capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Se haver outra coisa, é um desvio, certo? Dentro dessas 3 características, aspecto principal, dessas 3 facetas que Paulo vai desenrolar aqui nesse desfecho, o que nós vamos ver? A diferença da língua estranha e da profecia. A profecia, que era a mensagem anunciada, servia para edificar a igreja, o povo reunido. A língua estranha servia para edificar também da mesma forma, porém, se estivesse o dom de interpretar. Se não estivesse o dom de interpretar,
tinha que haver silêncio da parte da pessoa que estivesse lá. Essa é o resumo dessas 3 características: profecia, dom de línguas e a interpretação das línguas. Por que que agora nós podemos ver capítulo 14, versículo 2 com mais clareza agora, depois que fazemos esse análise geral desse contexto aqui? Capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Primeiro nós temos que atentar aqui a palavra por quê. Por quê? Logo no início do versículo 2. Vamos para o capítulo 14, versículo 1. Tem alguma coisa que vem antes, né? Porque ele fala porque o que fala em língua estranha, ou seja, tem algo antes. Vamos saber o que é que ele falou antes. Vamos lá, vem comigo. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Está falando dos dons espirituais, certo? É dons espirituais, não dons carnais, não dons naturais, não dádivas que você adquire através de um esforço, já não é mais dádiva, né? Porém, Paulo já está tratando de dom. Seguir a caridade, seguir o amor, que é a base desses dons, nesse contexto aqui de Corinto. É só ler o capítulo 13 que talvez você entenda como é que era. Seguir a caridade, procurai com zelo os dons espirituais. Presta atenção, é dons espirituais. Dons. Mas, principalmente, o de profetizar. Então, o de profetizar é um dom. Um dom. Por quê? Agora ele vai falar do outro dom. Presta atenção, tá? O contexto é dom aqui. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Então é dom. Aqui está falando de dom. Ele faz referência a qual dom? Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 10. Diz assim: e a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Tá vendo aí? Então, o dom de língua, super sequência, vem sempre acompanhado com o dom de interpretação. Por quê? Se não houvesse a interpretação desse dom de língua, essas línguas não eram faladas aos homens. Por quê? Porque ninguém ia entender. E só Deus poderia entender aqueles idiomas, aquilo que era falado. Porque ninguém o entendia, porque não havia intérprete. Então, em mistério, como era um dom espiritual, era em espírito. Era falar daqueles mistérios, porque ninguém entende nada. E algo que você não entende é um mistério. E nesse contexto era o dom de línguas. Capítulo 14, versículo 2. Porque falar em língua estranha não fala aos homens. Por quê? Porque ninguém entende. Ninguém entendia. Desde aquele contexto ninguém entendia. Porque não havia intérprete. Capítulo 14, versículo 13 diz assim. Versículo 12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais. De novo, ele está falando de dons. Não está falando de um movimento psicológico, do movimento coletivo de uma denominação, não. Está falando de dons espirituais. Aqui é o caráter do dom, o dom espiritual. Capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. O objetivo dos dons não é para edificar uma pessoa só, ele próprio, mas para a edificação da igreja. Os dons são dons para servir a igreja. Serviço da igreja, coletivamente, como corpo local. Tá vendo aqui, ó? Para a edificação da igreja. Pelo quê? Versículo 13 do capítulo 14. Pelo quê? O que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Ou seja, se não houver como interpretar, então o que deve fazer? Capítulo 14, versículo 27. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isto por 2, ou quanto muitos 3, e por sua vez, e haja intérprete. Está claro na Escritura. Versículo 28. Agora entra a interpretação, ou seja, a aplicação
do capítulo 14, o versículo 2 deste mesmo capítulo. Confira na sua Bíblia aí. Leia o versículo 2 do capítulo 14. Depois você diz, não entendi. Agora você lê o versículo 28 do mesmo capítulo 14. Aí você entende. Está falando de idiomas ou de algo que era falado e o povo era para entender e receber a edificação. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então o povo tinha que estar calado na igreja. E fale consigo mesmo. Esse termo, falar consigo mesmo, corresponde a edificar a si mesmo. Mas a vontade do Criador não é edificação individual, mas sim coletiva, quando a igreja está reunida. Fale consigo mesmo e com Deus. Então, falar com Deus, só Deus entende. Falar consigo mesmo corresponde à edificação própria. E não havendo intérprete, significa que ninguém entende. Então ele tem que estar calado na igreja. Essa é a explicação básica, resumidamente, de 1 Coríntios. Não tem segredo. Não tem segredo. Como já falei, 1 Coríntios fala da profecia, que edifica a igreja, fala do dom e fala da interpretação para a edificação. Muito extenso. Mas eu acredito que já deu para entender essas observações aqui. Capítulo 14, o versículo... Paulo ele não estava fazendo aqui uma apologia, incentivando os crentes a falar em línguas que ninguém entendia. Ficar falando lá para ninguém entender. Não, Paulo estava fazendo uma correção. Capítulo 14, versículo 7 diz assim: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem, seja flauta, seja cítara, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta desunido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está fazendo o quê? Fazendo uma crítica. Paulo está dizendo, vocês têm que falar em línguas, mas tem que haver um intérprete. Se não haver um intérprete, esteja calado. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciades palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Não é isso que acontece no meu denominacional, chamado pentecostais? O versículo 9 combate essa heresia, combate esse movimento, essa mentira, esse engano psicológico, coletivo ou individual. Olha o que Paulo está falando. Assim também vós, se com a língua não pronunciado palavras bem inteligíveis. O que é a palavra bem inteligível? Que dá para entender. Quer dizer que o povo se reúne ali, aí tem que falar, um monte de pessoa falar sem ordem, sem decência. Quando havia o dom de línguas, o povo reunidos, havia a ordenança. Um falava, ou dois ou três, mas tinha que haver um intérprete para poder o povo entender a mensagem para a edificação da igreja. Quando você está reunido como igreja, reunido na igreja, você não pode buscar o seu próprio proveito. Tem que ser o proveito coletivo da igreja. Não é você buscar uma edificação própria. Ah, irmão, eu falo em língua porque eu edifico a mim mesmo. Negativo. A Bíblia não diz para você fazer isto, buscar a sua própria edificação. Não, mas é a edificação da igreja, quando está reunida. E aqui deixa muito claro. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Então Paulo está dizendo aqui que naquele tempo não havia o que há hoje. Naquele tempo, tudo que havia uma zoada, um movimento, tinha um significado. Já hoje, se Paulo viesse para o dia de hoje, ele se assustar e dizer diferente aqui. Ele diria talvez assim: ah, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo e nenhuma delas é sem significação, menos essas aí que vocês falam que não tem significação. Só parafraseando aqui, porque naquele tempo Paulo já deixou claro. Havia as vozes de tudo significado. Paulo está fazendo o quê? Paulo está fazendo uma, vamos dizer assim, uma exortação, uma ordem naquela questão. Muitas pessoas dizem, eu não acredito assim não, Daniel. Bem, acredite você ou não, não importa o que você acredita, nem eu. Não importa o que diz a Bíblia, não importa o que diz a Escritura Sagrada. Ou você vai ser deixado levar por uma fé cega. É você que escolhe, ou a Bíblia ou o movimento, ou a Bíblia ou as experiências particulares ou coletivas. A Escritura foi lida. Agora, decidir qual lado você vai ficar,
Isso é com você, certo? Isso é com você. Um dos textos que já me perguntaram também, só para finalizar aqui, porque finalizar em síntese, né? Porque é um assunto muito extenso. O capítulo 14, o versículo 39 diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça tudo decentemente com ordem. Muitas pessoas usam esse texto aqui, ó. Não proibais falar em línguas. Usa esse texto e fecha. Olha, não pode proibir falar em língua, não. Você, Daniel, está proibindo o povo falar em línguas. E é isso e aquilo. Bem, o que é que Paulo está falando no contexto aqui? Analisa o contexto. Preste atenção que sempre o profetizar ou a profecia vem acompanhado do falar em línguas. E o falar em língua é acompanhado de interpretação. Porque o objetivo é para a edificação da igreja coletivamente, não algo isoladamente, uma pessoa só. Presta atenção. Portanto, irmãos, procurai com zelo. Esse termo procurai com zelo é citado no capítulo 14, versículo 1, no início. Por seguir a caridade, procurai com zelo. O quê? Os dons espirituais. Então, Paulo não está tratando do mesmo assunto. Os dons espirituais, da língua estranha e as interpretação. Ainda está tratando também da profecia para edificação. Da mesma coisa, ele não mudou do assunto. Portanto, irmãos, procurai com zelo. O quê? Os dons. Profetizar, que é a questão que anuncia a mensagem para a edificação da igreja. E não proibais falar em línguas. Ou seja, parece que o povo entendeu que Paulo estava proibindo. Não, Paulo não estava proibindo. Aí Paulo diz no versículo posterior: mas faça tudo decentemente com ordem. E qual é a decência e a ordem do falar em línguas? Está aqui a resposta, no versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça isto por 2 ou 3 e muito. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, aí sim, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. Está aqui o entendimento do versículo 39. Essa é o que diz a Escritura Sagrada. Não proibai falar em língua? Não, podia proibir. A mensagem vinha, então eles falavam. Por quê? Porque tinha um intérprete. Agora, se não houvesse intérprete, ele tinha que estar calado na igreja. Porque tinha que fazer tudo com ordem e decência. Lê o versículo 40 que você entende o versículo 39 de capítulo 14 de 1 Coríntios. Espero que eu possa ter te ajudado a compreender um pouco dessa confusão babel religiosa em torno desse tema, em torno desse assunto. Porque as pessoas não querem ir de acordo com a Bíblia, vai além do que está na Escritura, aí há essa luta um contra o outro. Há essa luta denominação contra denominação e aquela coisa. Isso já diz a Escritura. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, quando alguém vai além do que está escrito, há essa confusão, há essa soberba e tal. Quando você vai de acordo com o que está escrito, há unanimidade, há a união, porque todos se unem em uma palavra, todos falam de uma palavra, todos analisam em uma palavra. Deixa as nossas experiências de lado, deixa tudo de lado e fica com o que diz a Escritura Sagrada. Que o Eterno abençoe a sua vida. Eu sei que ficou vago, ficou faltando algumas coisas para ser falada sobre essas questões que eu abordei aqui. Porém, como já falei, falar em síntese, falar resumidamente. É um assunto muito extenso, levaria muito mais tempo. Quem sabe eu posso fazer um repertório, fazer uma segunda parte tratando desse mesmo assunto. Porém, por enquanto, ficaremos com esse vídeo aqui e com o que diz a Escritura Sagrada, analisando esses textos e contexto para não incorrer em erros catastróficos que acontecem no meio religioso do mundo atual.